Boa live para todos. Obrigado. O pessoal está entrando aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Esse time de craques que tem uma experiência riquíssima no agronegócio e também empresas na área comercial, na área de negócios, na indústria, no comércio. E hoje o nosso tema é um tema que normalmente faz parte das agendas das empresas, né? Nós vamos falar sobre responsabilidade financeira e vamos falar sobre gestão do caixa. Então, nós da M-Prado, que temos aí uma preocupação constante com esse tema, nós trouxemos isso hoje para debater com vocês, porque, evidentemente, que nesse momento é um momento em que o mercado, de uma forma geral, tem uma atenção mais do que especial para tratar dessas questões. Então, assim, agradeço de antemão a presença de todos vocês. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui de vocês para que a gente possa entrar no tema efetivamente. E fiquem bastante à vontade para colocar suas opiniões, contrapontos, enfim. E nós teremos também a participação de diversas pessoas que com certeza farão perguntas para nós aqui na nossa live, né? Só para quem não me conhece, eu sou consultor da M-Prado, sênior, conselheiro de administração de algumas empresas, e a minha atuação é na área de finanças, planejamento e governança. Mas eu vou fazer a apresentação começando por ordem alfabética. Carlos Ortiz, muito obrigado pela tua presença. O Carlos Ortiz, ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, mestre em agrobusiness pela Purdue University desde 2017, é associado ao Centrec, que é o Centro de Capacitação em Crédito, Risco e Finanças para o Agronegócio. Durante 19 anos, ele foi executivo como diretor e vice-presidente do Rabobank, ex-diretor do agro do Itaú BBA, para implantar, inclusive, a área de produtores rurais naquela instituição. Nos últimos anos, treinou mais de 400 gestores, analistas e produtores empresariais nos Estados Unidos, América do Sul, África, com cursos interativos e gamificados. Bastante interessantes, viu, Carlos? Muito legal. Bom, Leonardo Freitas, ele é um executivo de longa experiência em finanças do agronegócio, além de ser um grande amigo, partner do fundo Alma Stone, ex-executivo do Grupo Algar, tendo atuado como CFO e CEO por mais de 10 anos. Ele é um amante e um entusiasta do agronegócio, né? Conhece profundamente essa área. E nós temos aqui o prazer de termos dois colegas, seguindo aqui como na ordem alfabética, o Márcio Oliveira, que é economista, pós-graduado em gestão estratégica de marketing, é professor da cadeira de macroeconomia, tem 28 anos de experiência profissional nos setores do agronegócio, atacado distribuidor, bancos, na área de TI e telecom, atua na área comercial, área financeira e planejamento estratégico, hoje como consultor. O Vanderlei Corral. Vanderlei, obrigado pela tua presença aí, pelo apoio. Ele é consultor sênior da M-Prado para as áreas de controladoria e finanças, é conselheiro de administração, tem certificação pelo IBGC, ele é executivo com mais de 30 anos de experiência em diversos ramos do agronegócio, aí falando na controladoria e finanças, e também atuou em diversas indústrias e empresas, né? E recentemente, aí, nos últimos 10 anos, né, Vanderlei, está atuando no agronegócio. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. E eu vou iniciar, então, com o Leonardo. Leonardo, a gente está passando por um momento especial, um momento um pouco diferente do que nós estávamos acostumados, mas também é um momento de grande oportunidade para a gente repensar as nossas responsabilidades nesse mercado, né? Especialmente quando a gente olha e mira para a gestão econômico-financeira dos negócios.
Nesse sentido, quais são os requisitos ou atributos na gestão do caixa que farão parte ou deverão ser mais evidenciados pelas empresas para garantirem os recursos necessários para o seu dia a dia? O que você pensa sobre isso? Boa pergunta. Talvez a melhor pergunta para o final, né? Depois que a gente debater e colher a experiência de todos os demais aqui. Mas, antes de mais nada, obrigado, só agradecer aí pelo convite, por estar podendo dividir aí com esse time muito bacana e com todo o público aí a nossa experiência nessa área financeira, tá? E tendo passado um bom tempo do lado das operações e nos últimos 5 anos aí do lado mais financeiro desse mundo do agronegócio, tá? Bom, Fernando, eu penso assim, vou dividir com vocês um pouco, talvez, daquilo que foi a minha experiência. Eu não sou assim tão antigo, mas tendo passado desde 97 por algumas crises, tá? Eu acho que a palavra de ordem, né, nesses momentos é que o caixa é rei, né? Eu não tenho dúvida. Tudo aquilo que hoje, né, for possível de se fazer no sentido de preservar o caixa da sua empresa, o caixa das companhias, né, e bem como a capacidade de gerar caixa adicional é o que tem que ser feito, né? Eu sei que quando a gente fala de finanças, o financeiro, ele geralmente ele é um bom planejador, porque ele já, por experiência, sabe que se ele deixar para os últimos minutos, ou seja, quando a crise ou os momentos difíceis aparecem, geralmente é o momento em que o caixa já se foi. Ou seja, a crise para um financeiro é sempre uma crise de caixa, né? Diferente da crise para um homem comercial, que vem muitas vezes pela queda de vendas. A crise de um financeiro, ela vem sempre no momento mais crítico, né? Quando falta, de fato, oxigênio. E é por isso que ele é, de fato, um cara muito mais planejador, né? Eu não tenho dúvida de que hoje, os tempos que a gente vive hoje são os é o melhor momento para se testar a capacidade que cada um de nós, como gestores, tem de desenhar um planejamento adequado para suas operações. E se já não é tempo mais para isso, porque nós já estamos no meio da crise, existe outra uma ação também tão ou mais relevante do que o próprio planejamento, que é como gerir o dia a dia do nosso negócio, visando preservar ao máximo possível o seu caixa, fazendo economia sobre tudo aquilo que for possível. É sem dúvida nenhuma, para muitas empresas, talvez menos no agronegócio, um pouco, né? E mais em outros setores, mas acho que por todo lado, é um ótimo momento para se ter como lema: caixa é rei, e é hora de negociar, negociar e negociar, tá? Todos nós, em momentos de crise como esse, sofremos. De alguma forma, temos algumas perdas e a gente sempre espera que, depois de tudo isso, a gente ganhe muito mais em experiência e ensinamento. Mas talvez agora o melhor momento para a gente abrir a janela e as portas e as palavras para negociar, 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 gente. Essa é a maneira que a gente vai distribuir um pouco dos impactos desse momento de crise, tá? E é como nós vamos contribuir para que a nossa posição de caixa seja de fato firme e possa nos levar adiante, né? Passando por esse momento um pouco mais complicado que a gente tem aí pela frente, e já desde pelo menos 40 dias, né? Acho que para todos nós. Bom, Carlos, eu vou direcionar a pergunta para você e eu vou, na verdade, dividir a pergunta em duas. Então, eu vou me permitir fazer a primeira pergunta e, na sequência, quando você terminar, eu faço a segunda pergunta. A primeira é a seguinte: que ações nós podemos propor, pensando no curto prazo, para contribuir com a gestão econômica e a gestão financeira das empresas? Liga o seu microfone, por favor, Carlos. Não, ele continua desligado. Continua desligado. Ok. Beleza. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco de análise, um pouco de experiência, que eu até estou bem preocupado com alguns subsetores aí do agro, tem até um pouco de euforia hoje em dia, e isso talvez seja um pouco enganoso e perigoso, né, num eventual aprofundamento da crise. Então, acho que talvez seja bem oportuno dar meio que uma continuação nos pontos do Léo aí. Eu vou começar com a mesma frase dele: cash is king, né? O caixa é o rei. Então, talvez a primeira coisa a ser feita é juntar caixa.
E a segunda coisa a ser feita é esticar o caixa. E depois a terceira coisa a ser feita é refinar o caixa. Então, vou me explicar um pouquinho aqui melhor. Juntar caixa, né? Tem que cortar o que for possível, pelo menos por enquanto, adiar, e desembolsar também o que for possível, porque você tem que realmente juntar a caixa. Então, se existem linhas negociadas, etc., bota para dentro, né? Eventualmente, pode haver um dominó de crises e a crise sanitária vira uma crise econômica que pode virar uma crise de liquidez. E liquidez de produto e liquidez de dinheiro, e às vezes essas duas coisas acontecem juntas. Os produtores de boi aqui nos Estados Unidos e de suínos estão nas duas crises juntas, não conseguem vender por preço nenhum, não tem fluxo para o mercado e também não conseguem tomar empréstimo de curto prazo do tipo capital de giro. Então, é um mato sem cachorro. E, claro, você pode liquidar estoque, reduzir estoque, dar aquela enxugada. Esticar a caixa significa alongar, é mais ou menos também pela linha do Léo, negocia, discute, planeja direitinho em consonância com os seus fornecedores e com os seus, para quem adiantou, para quem é banco, etc., organizar isso organizadamente, né, de forma transparente, muito trabalhada, técnica, mas precisa esticar o caixa. E adiar o que for possível, alongar o que for possível, e até talvez hoje em dia ainda seja possível ter linhas em stand-by, né, linhas compromissadas e deixa ali uma linha guardadinha para um uso daqui a pouco, se precisar. Pode ser que tudo passe, mas pode ser que tudo não passe tão rápido. E refinar o caixa também tem algumas ações por trás, né? Que é, primeira coisa, detalhar o caixa o máximo possível, todas as entradas e todas as saídas. E o que eu tenho recomendado para muitas empresas, e fiz com algumas junto, assim, pegando na mão, foi ranquear, classificar, qualificar cada entrada e cada saída. Por exemplo, as saídas no que é adiável, no que é postergável, no que é inadiável, por exemplo, folha, você não tem como escapar. E tem coisas que você pode deixar para lá. Então, cada saída devia ser qualificada, ranqueada e algumas coisas, portanto, bem postergadas. E as entradas, a gente talvez devesse também qualificá-las em coisas que podem atrasar, coisas que podem não acontecer e coisas que você está bem seguro que vai acontecer. Mas muita coisa pode atrasar. Então, e algumas coisas podem nunca acontecer em termos de entrada. Então, acho que tem que ser muito cuidadoso também com as entradas, não só com as saídas. E, portanto, tem um elemento de identificar o risco de crédito aí, né? E diversificar o risco de crédito também, especialmente no que tange a entregas para recebimento futuro, pagamento para recebimento futuro. Então, vai ter que ter uma boa administração do risco de crédito, mesmo que isso seja feito meio aí baseado em chute, mas eu chutaria talvez dois componentes. Um é a resiliência financeira mesmo, e o outro a resiliência como parte de uma cadeia de suprimentos, né? Muitas empresas podem ter interrupção, descontinuidade. Então, acho que tanto o crédito financeiro quanto a gente pode ter um risco de crédito por conta de descontinuidade ou interrupções. E aí, depois disso, pensa no médio e longo prazo, mas eu acho que antes de mais nada precisaria tomar conta dessas três frentes, né? Juntar o caixa, esticar o caixa e refinar muito bem o caixa e em cima disso, o risco de crédito e, claro, o risco cambial, né? Fazer um bom casamento entre entradas e saídas de câmbio e no agribusiness muitas empresas estão sujeitas a isso, né? Estão sujeitas a risco cambial, porque as commodities são cotadas em dólar e muitos pagamentos são em reais. Isso a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia e pelos próximos muitos meses de não deixar câmbio descasado. Deixa eu pegar um gancho que você falou e vou aproveitar você e Leonardo um pouquinho. Você falou vamos pensar mais estrategicamente aí olhando médio e longo prazo. E aí, o que a gente pode pensar e que ações a gente pode fazer hoje, mais com uma visão mais estratégica, olhando o caixa e olhando também o resultado da empresa no médio e longo prazo? Bom, eu trabalharia para o médio prazo na bancabilidade da empresa, porque
muita coisa pode revirar. Acho que os mercados já estão sendo revirados, né? O petróleo revirou e com o petróleo veio a revirada, por exemplo, aqui nos Estados Unidos no setor de milho e com os problemas sanitários, por exemplo, no setor de carnes, muitas empresas fecharam plantas e isso está, de novo, revirando muitas cadeias. E os consumidores vão se revirar também, estão saindo, por exemplo, de comida foram completamente para a comida de supermercado. Isso é uma enorme revirada, por exemplo, na cadeia de alimentos aqui, como é em boa parte da Europa também. Então, muita coisa está sendo revirada e disso surge muita oportunidade. Então, uma das coisas talvez muito interessantes de se trabalhar é, arrumado aquelas 3 primeiras ações, né, o grupo de ações, eu trabalharia muito em arrumar a bancabilidade da empresa, acesso a capital para a empresa, para poder eventualmente realocar ativos, realocar capital, participar de alguma consolidação, diversificação regional. Muitas cadeias vão estar se desglobalizando e talvez você poder se regionalizar diferente, diversificar regionalmente também talvez seja interessante. Então, no médio prazo, eu acho que precisa trabalhar bem acesso a capital, ter flexibilidade de custo, porque a gente pode ter uma saída de crise em W aí, né? E, portanto, dá um suspiro, mas depois a coisa volta a pegar de novo e precisa estar flexível em termos de custo. De novo, caixa tem que ter caixa. E para o longo prazo é muito difícil saber. Acho que precisa trabalhar com cenários, indicadores. E talvez eu deixo isso para a gente explorar numa ponta mais para frente aí, mas eu acho que precisa fazer análise de cenário porque as variáveis podem ser muito díspares e pode haver mudanças muito profundas. Bacana, obrigado. Fernando, se eu puder fazer aqui um comentário, só pegando um gancho bem rápido aí nesse ponto, eu acho que tem muitas coisas aí pela frente ainda que você vai explorar, mas não tenho dúvida, assim, é óbvio que a gente está aqui no meio do agronegócio, principalmente, o agronegócio tem uma resiliência um pouco maior, até porque ele de maneira geral se beneficia de um efeito cambial, que muitas vezes é positivo para preços, coisas como essa. Mas eu concordo totalmente com o Ortiz, a gente não deve se perder no meio dessa impressão de que o agro está passando ao largo desses eventos, porque de fato não está. Existem subsetores dentro do agro, por exemplo, como aqueles mais voltados ao algodão, hortifruti, por exemplo, entendeu? São cadeias que estão extremamente pressionadas, tá? E como a gente não conhece a duração de uma crise como essa, né? A gente tem que trabalhar em gestão de crise, né? Acho que aqui a gente está num debate um pouco, né, entre o que é uma pegada mais estratégica e o que é a crise. Minha visão é de que não dá para separar essas duas coisas. Qualquer que seja a boa estratégia da companhia, ela tem que, de alguma forma, sempre vislumbrar algumas ações, ou se não ações, uma postura que permita a ela passar por crises que têm sido cada vez mais frequentes e mais profundas. Tá? Então, qualquer que seja o cenário que vai ser trabalhado no seu planejamento estratégico agora para o futuro, tá? Não deixe de momento nenhum de considerar que as crises têm sido cada vez mais frequentes e mais profundas. Eu saí de uma vida do lado da operação de mais de 20 anos e vim para o lado financeiro. E hoje eu tenho uma perspectiva muito clara, né, de que empresas que operam em mercados emergentes como nós aqui no Brasil, por melhor seja o setor, por mais resiliente seja o setor que a gente está, tá? A liquidez é uma variável de risco altíssima que a gente deve sempre considerar quando estivermos montando o nosso plano de negócio. E a bancabilidade, que o Ortiz levantou muito bem, é uma fortaleza que a gente tem que trabalhar todos os dias. Tá? Se tem um país, tá, em que as empresas precisam, apesar do custo, manter liquidez permanente nos seus caixas, é um país como o Brasil e os países emergentes. Por mais caro que seja o custo dessa liquidez no caixa das empresas, gente, não há outros lugares em que se tem uma puxada de liquidez, uma retirada de liquidez tão rápida quanto em países como no Brasil e outros emergentes que a gente tem. Então, talvez essa
uma coisa para vocês pensarem, eu sei que é um dilema muito forte para todos nós como gestores, colocar mais dinheiro do que precisa. A gente quer sempre ser muito preciso, né, o financeiro, e se a gente quer ser muito preciso, não deixe de dimensionar com precisão o tamanho do caixa que você precisa manter na tua atividade para que você possa ter fôlego para, numa crise ainda que curta, de 2 a 3 meses, como quem sabe essa seja, você possa sair do outro lado, entendeu? E não depender de todos os bancos e de todo o crédito que o mercado possa vir a oferecer. Bacana, obrigado, Léo. Eu vou direcionar pegar um gancho de vocês, né? Já que está falando de liquidez, eu vou... Vanderlei, quer dizer, o momento que a gente pode ter uma ampliação de atraso, postergação de pagamentos e, consequentemente, isso aí vai ampliar os indicadores de inadimplência das empresas. Como é que as empresas devem lidar com isso, cara? Como é que elas vão trabalhar com essa questão? O que você acha? O que você recomenda? Aliás, qual que é a sua reflexão sobre isso? Bem, a gente tem acompanhado algumas empresas, né, principalmente nessas últimas 2 ou 3 semanas que a crise pegou mais forte, que teve todo esse isolamento social, e a gente percebe, basicamente, o aconselhamento a todas as empresas é focar caixa, né? E aí, quando a gente foca, como já foi falado pelo Carlos e pelo Leonardo, está havendo já uma dificuldade de recebimento, né? Então, o agro muitas vezes concentra os recebimentos em uma determinada data, né? Normalmente final de março, começo de abril, é quando o pessoal está recebendo prazo safra. E tem muita gente aí que não está tendo recurso, porque essas pessoas também foram pegas de calça curta, imaginando que iam ter recurso nessa data e não está tendo. Então, o que precisa? Ele precisa de uma engenharia de caixa aí, como o Carlos falou, assim, na realidade é diária, é minuciosa, é dia a dia, olhar o que está acontecendo, né? E o que está acontecendo é negociar. Também já foi falado aqui hoje, né? Temos que negociar com o fornecedor, temos que negociar já antecipando clientes que a gente sabe que pode ter um maior risco e que nós não vamos ter essa liquidez entrando no caixa da empresa. A gente tem que se antecipar e já direcionar o mercado quais são as ações que nós podemos postergar, inclusive alguns fornecedores em algumas situações, para a gente poder preservar a empresa girando e vivendo, né? E a outra parte é, em alguns setores, como também foi falado, hortifruti, laticínios, que a gente tem visto, tem uma queda de vendas aí no mercado. E aí, a gente tem que olhar para o outro lado. Falar assim, tem muita gente que não sabe nem o seu ponto de equilíbrio, né? Então, nós precisamos ver, estamos operando, qual o mínimo de venda que eu preciso para manter o ponto de equilíbrio para que eu possa preservar o negócio futuro, porque nós não sabemos por quanto tempo essa crise vai durar, né? Imaginamos que pode ser curta, como também pode ser muito longa. Pode ser que nós estejamos apenas na ascendência dessa curva, e isso vai ter efeitos mais para frente, aí nos próximos meses. Então, nós temos que, de um lado, olhar o caixa atual, né, o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar nas próximas semanas e meses, dia a dia, e também não tirar o olho o olho no gato e o olho no peixe, né? Tem que olhar no outro lado lá se eu estou gerando receita e salvaguardando despesas, diminuindo, cortando tudo aquilo que é possível para eu manter a empresa ou o negócio, no mínimo, no ponto de equilíbrio, para que eu consiga manter esse caixa. Porque a gente sabe que a gente tem, vamos dizer assim, entre aspas, um estoque de contas a receber, um estoque de a pagar. E se eu não tiver a reposição do contas a receber por contas a pagar, em algum momento vai faltar caixa e em algum momento a gente vai quebrar. Então, a sugestão, o conselho que a gente dá para todo mundo é olhar esses 2 pontos. Olhar ponto de equilíbrio da empresa e olhar fluxo de caixa diariamente. Ok, muito obrigado. Eu vou pegar nessa linha agora, falar um pouco sobre resultado, né? Márcio, vou pedir sua ajuda aí. É o seguinte, a gente sabe que a gestão financeira, as empresas, através dela, podem se prevenir desses efeitos, né? E, consequentemente, elas podem até melhorar os seus resultados, capturando as oportunidades que existem aí. Então, a partir de que boas práticas de gestão financeira a empresa pode se utilizar para capturar essas oportunidades que existem aí no mercado? Quer dizer, para toda situação de dificuldade, sempre tem oportunidade. Você tem o pessoal que
em determinado momento, está vendendo lenço, né? E está se dando bem. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado, Fernando, aí, pelo convite. Um prazer estar aqui contigo, com o Carlos, com o Léo, com o Vanderlei e com todos os amigos aí que estão nos assistindo. Gestão financeira, eu entendo que ela tem papéis nobres dentro de uma organização e ela deve apoiar a organização no sentido de atuar como um controlador. E, nesse sentido, ela vai garantir ou pavimentar o caminho para que se tenha o retorno sobre os investimentos que foram feitos. Ela também atua num foco de operador, que é calibrando ações, monitorando ações, os processos operacionais que vão levar ao cumprimento das metas propostas com mais eficácia e produtividade. E atua muito fortemente com um papel de estrategista, naquele grande sentido de garantir a execução do grande plano estratégico. Acho que foi o Léo que comentou essa questão da importância do plano estratégico. E a área financeira é muito próxima desse dever de garantir a execução desse grande plano estratégico. Quando a gente mistura isso tudo junto aí, o papel da gestão financeira, como grande contribuidor do dia a dia das empresas, ele, por exemplo, pode se dar de uma forma muito simples. Quais são as metas e qual é o ritual de gestão que a empresa tem, ou qual é o ritual de gestão financeira que a empresa tem para garantir o cumprimento daquelas metas. Tem várias pessoas nos vendo aqui, a gente tem um foco prioritário às vezes para falar de agronegócio, mas com certeza tem pessoas de outros segmentos aqui. Então, quando a gente faz essa interdisciplinaridade aqui, é possível que a gente tenha pessoas que estão estranhando um pouco o que eu estou falando, mas não raro a gente entra numa empresa e vê que o processo de definição de metas não está claro. As metas não estão estratificadas, elas não estão divididas mensalmente, elas não estão fatiadas no nível de regiões, no nível de vendedores, no nível de clientes e no nível de produtos. E também não temos dentro da empresa instalado um método de gestão que propicie o acompanhamento daquele objetivo contratado, que são as metas, e como está a performance individual das equipes, tanto comerciais quanto administrativas. E muito menos quais são os planos de ação de curto prazo que estão sendo executados, ou se estão sendo executados por todos os membros da empresa, para fazer com que a gestão financeira contribua efetivamente para o crescimento e para o aculturamento dessa posição de entrega de resultados. Que resultados? Sempre superiores. O objetivo de cada empresa em crise e fora dela, no meu entender, é que a gente termine o exercício e que o nosso próximo patamar seja uma régua superior àquela que foi do exercício passado. Então, a gestão financeira, ela, para mim, ela tem que contribuir através de um método que propicie o acompanhamento das metas propostas, linkadas ao planejamento estratégico, que gerencie os planos de ação de curto prazo para o cumprimento dessas metas e que promova racionalização de despesas, cumprimento das metas comerciais, incremento de margem financeira, para a gente ter toda essa sustentação do caixa e contribuir com a geração operacional de caixa, como já foi muito falado aqui, que é, se não o principal elemento, um dos mais preponderantes para tratar de perpetuidade dos negócios. É tratar o caixa como o rei mesmo, e a gestão financeira vem com esse grande arcabouço de entregas com o método de gestão padronizado para a gente conseguir acompanhar os nossos resultados propostos, maximizando vendas, incremento de margem e racionalização de despesas operacionais. Legal. Léo, a gente sabe que o mercado é muito dinâmico e, obviamente, que as mudanças elas vêm ocorrendo naturalmente nos processos empresariais, operacionais, mercadológicos, no mercado financeiro de uma forma geral. Só que agora isso acelerou um pouquinho essa necessidade. E aí a pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: as instituições financeiras elas estão se preparando ou elas já estão prontas para atender essa demanda de crédito que hoje está colocada no mercado? E, consequentemente, a liberação de empréstimos e financiamento, ela está no momento de maior risco. Como é que você vê? Assim, você acha que o mercado se preparou para isso? Como é que você consegue ter essa percepção? É difícil. Bom, falando sobre esse momento, né? Seria muito bom se a gente pudesse estar aqui conversando um pouco mais sobre estratégia, processo e tudo mais, numa outra situação. Hoje, de fato, é quase impossível deixar de lado o momento que a gente vive. A minha experiência diz o seguinte: o Ortiz tem muita experiência nisso também, ele viveu o lado financeiro
praticamente a vida toda. Minha visão é a seguinte: entre os agentes todos que estão no mercado, não tem ninguém mais rápido e mais reativo à mudança de eventos e cenários como os players financeiros, entendeu? Não tenho dúvida. Aquele que está mais preparado, ele agora está pronto para ter seletividade de crédito, ele está pronto para saber quem são aqueles clientes em que ele pode manter a posição, até mesmo aqueles em que ele pode crescer um pouco mais a liquidez, mas ele também sabe quem são aqueles que ele vai deixar, né? De alguma forma, quem ele não vai poder continuar suportando, porque os negócios podem estar enfrentando um momento muito difícil, seja pelo seu despreparo gerencial, seja pelo setor que esteja. Enfim, os players financeiros são muito rápidos, muito mais rápidos do que os players operacionais podem ser. E a razão é relativamente simples, né? Enquanto numa operação, muitas vezes você tem que plantar, colher, processar, transportar produtos diferentes que dependem de logística, a logística do dinheiro é um pouco mais rápida, né? Ainda mais nos tempos atuais em que a gente tem tanta tecnologia. Quer dizer, a logística do crédito, que por sua vez deságua na logística do dinheiro, é muito mais rápida, muito mais ágil. E eu diria até o seguinte, hein? Eu tenho vivido no fundo hoje, né? A gente oferece crédito ao negócio. A gente tem vivido uma experiência interessante de clientes que a gente hoje financia e que são também financiados por diferentes bancos no Brasil e diferentes instituições. E a gente está percebendo que aqueles bancos que estão menos preparados, ou seja, que conhecem menos os seus clientes em termos do seu risco ou das suas oportunidades, tá? Eles normalmente estão se retraindo, né? Mas eu só queria puxar um último gancho com relação a isso, só para deixar a minha visão com relação ao porquê e como os bancos, ou o sistema financeiro reage em situações de crise, e que é o seguinte: a responsabilidade por colocar, ou por apresentar, né, as nossas habilidades como empresas, como empresários, como gestores, entendeu? As nossas fortalezas e até mesmo as nossas fraquezas, né, no limite da nossa transparência, é nossa. O banco ou o agente financeiro, quando nos procura, ele conhece muito pouco. E tudo aquilo que a gente entregar para ele vai ser insumo super importante para que, num momento como esse, por exemplo, ele saiba diferenciar, né, quem são aqueles melhores operadores, aqueles que podem resistir mais, aqueles que merecem mais ou podem ter mais crédito, aqueles que podem menos, entendeu? Então, eu só queria lembrar que quando a gente fala aqui de bancabilidade, né, quando a gente fala de como o sistema financeiro reage, ou como o banco está reagindo, se o banco está preparado, minha resposta é: o sistema financeiro está preparado, não tem ninguém mais preparado para reagir a cenários difíceis e cenários positivos do que bancos e instituições financeiras. Quem pode estar mais ou menos preparado agora, e é um bom momento de reflexão e ação, somos nós, empresas, entendeu? Somos nós, gestores, aqueles que fizeram mais ou menos trabalho para ganhar bancabilidade, aqueles que se planejaram mais ou menos, aqueles que têm informações mais organizadas ou menos. É isso que, no final do dia, vai definir o apetite e a abertura de crédito ou liquidez, Fernando, por parte dos bancos. Entendeu? Então, eu não sei se respondi bem a tua pergunta e também não quero causar mais polêmica, mas não, eu acho certamente, que certamente ainda depende muito de nós, sabe? Provar os nossos negócios, organizar os nossos negócios, planejar e nos apresentar adequadamente, sabe, para o sistema financeiro. Eu vou aproveitar essa tua fala e vou perguntar para o Carlos, porque eu acho que tem todo um viés com relação a essa tua fala, que é a próxima, que é o seguinte, eu sou produtor rural, muitos anos, minha família é de produtores rurais, e o Brasil tem milhares de produtores rurais. E a gente invariavelmente vê que os produtores rurais não têm uma contabilidade, eles têm um livro caixa, né? Então, assim, considerando o que você falou e considerando a experiência que o Carlos tem, o que você, Carlos, recomendaria para esse perfil de produtor que não tem uma gestão financeira profissionalizada ou não tem uma contabilidade robusta, forte, né? Olhando para agora, mas também olhando para o futuro? É super bom ponto. Aliás, isso está muito ligado àquele meu ponto do médio prazo, né? Depois que fez a rápida lição de casa para botar o caixa em ordem e a previsão de caixa em ordem, eu disse, acho que vem a hora de botar a bancabilidade o mais em ordem possível. E, aliás, no médio prazo, eu esqueci de uma coisa que acho que precisa ser comentada junto com os comentários do Márcio Oliveira sobre metas e métricas, né, e acompanhamento de projetos. Talvez,
assim, para o médio prazo, para a volta das empresas, para a volta de alguma normalidade de mercados, uma primeira coisa, até antes da bancabilidade, é rever metas, métricas e projetos, indicadores de desempenho, porque talvez tenha que abandonar alguns, talvez o mundo, quer dizer, o mundo que a empresa vai viver na sua volta, na sua retomada, para botar a escala de volta, botar vendas de volta e tudo, tenha que ter um ajuste, ou demande um ajuste dessas métricas e dessas metas. Precisa tomar muito cuidado em não continuar o futuro próximo como vinha o passado, porque talvez não seja tão linear assim. E voltando à história da bancabilidade, né? Talvez a pior, dentro da cadeia do agronegócio, o elo de pior bancabilidade, por causa justo do ponto que o Léo colocou, do jeitinho que ele colocou, não consegue se demonstrar muito bem, né? Não consegue dar transparência do seu negócio. E aí é muito difícil avaliar o que é esse negócio e é o elo do produtor. O produtor, no Brasil, tem uma condição que acaba sendo um incentivo relativamente perverso à sua própria saúde financeira, que é o imposto de renda na pessoa física no regime de caixa. No mundo todo, os produtores, até em boa parte do mundo, os produtores são pessoas físicas, trabalham como pessoas, mas trabalham como se fosse uma microempresa. E mesmo uma microempresa, eu, por exemplo, sou uma microempresa no Brasil, para os meus cursos e coisas que eu eventualmente dou localmente, mas eu tenho uma contabilidade, né? Eu produzo um balanço, eu produzo um fluxo de caixa e um demonstrativo de resultado, e essas coisas se conciliam. No caso do produtor no Brasil, não tem como ter esse tipo de conciliação, nem para ele mesmo, né? Porque eles são, então, incentivados a usar um livro caixa, que é entradas e saídas, e aí o que acontece ao final do ano, né? Se você tem sobra, você então vai pagar imposto de renda. Bom, se eu investir a sobra, se eu usar a sobra, eu reduzo a minha base tributária. Então, acaba sendo um incentivo perverso a duas coisas. A primeira é o ponto da liquidez do Márcio e do Léo, né? As empresas precisam trabalhar com liquidez. Os produtores americanos, por exemplo, depois de 6 anos perdendo dinheiro empatando, tem uma liquidez corrente de 1,6, 1,7, na média. E costumava ser uma média de 2:1, ou seja, ele tem 2 vezes ativo circulante do que compromisso de curto prazo. E isso é super importante, porque dá muito poder de negociação, dá poder de barganha, compra bem, vende bem, pode esperar mercado e tudo isso. E no Brasil, a liquidez média de um produtor é menos de 1, ou seja, tem que sempre vender uma sobremesa do almoço para pagar o jantar, a sobremesa do jantar para pagar o almoço no dia seguinte, e assim vai, está sempre faltando ali uns 10, 20%. E isso na média. Tem gente bem pior, com 0,6, 0,7. Então, é um prejuízo danado isso em termos de custo de produção e capacidade de vender bem. E tem um reflexo, que é você sem liquidez, você é percebido com risco maior e de fato tem um risco maior e paga mais juros, né? Porque o custo financeiro vai estar proporcional ao risco e o risco de alguém sem liquidez é bem maior. Então tem uma frente perversa, essa é a baixa liquidez, porque não há incentivo de acumular caixa. A segunda frente perversa é que sem um balanço, um demonstrativo, um fluxo de caixa, você não concilia as coisas. E sem conciliar, você não sabe muito bem onde está. O raio do caixa que é rei, você não sabe de onde ele está vindo e para onde que ele está sendo usado. E como é sempre uma entrada, uma saída, uma entrada, uma saída, é mais ou menos como uma lavanderia que só lava, digamos, camiseta. Quando some, ninguém sabe. Meia, que tem sempre um par, você descobre que você sobrou com um pé de meia na mão. Ué, está faltando uma meia aqui. Eu sei que eu tenho 2 meias de cada par. Então, você vai buscar o que está acontecendo. E sem contabilidade, isso é impossível, você não tem como conciliar. E isso também aumenta muito o risco, aumenta o custo financeiro. Então, é uma situação perversa, mas não quer dizer que os produtores não pudessem, no Brasil, continuar com o regime de caixa e atuar na pessoa física, mas ter uma contabilidade, produzir uma contabilidade, nem que seja em Excel. Isso se traduziria numa capacidade de se vender muito melhor,
de ser muito mais transparente consigo próprio, com os seus financiadores, permitir um crédito, permitir muito mais concorrência, porque na hora do pega para capar, muitos bancos menores, etc., quem financiava eventualmente percebe um risco maior e não consegue mais refinanciar. Então, você diminui a concorrência, custa mais, aumenta o risco e você anda no escuro, né? Então, aumenta a chance de você estar investindo e crescendo quando devia estar guardando liquidez, ficando um pouco melhor, mais robusto, né? Mais resiliente. Então, o elo do produtor rural, acho que carecendo de uma contabilidade, carece de uma bancabilidade que podia ser muito maior. Mas isso também se reflete no mundo rural ali em volta, por exemplo, cooperativas menores, as revendas, né? Todos ali naquele universo rural acabam não entendendo muito bem isso, não tendo muita referência. E todo esse universo da cadeia que está mais no campo poderia melhorar muito se tivesse uma contabilidade auditada, por exemplo, relatórios mais transparentes. Essas coisas acabam vindo juntas. Bom, fazer a pergunta agora para o Vanderlei. Assim, qual que é o nível de responsabilidade, né, que ações o administrador deve tomar com relação à responsabilidade financeira junto aos seus clientes, fornecedores e stakeholders de uma forma geral? Bem, Fernando, meu entendimento é que hoje, né, um negócio ele não está só baseado em si no próprio negócio, ele tem todo um relacionamento de cadeia com os stakeholders, que sejam clientes, fornecedores, comunidade, sociedade, todo mundo ali em volta. Então, a responsabilidade de quem está tocando o negócio, ela acaba se estendendo até por... Existem empresas, por exemplo, como a live de ontem que nós estamos falando lá com o Rio Grande do Sul, uma empresa que representa, às vezes, quase que metade de todo o negócio existente numa própria cidade. Então, a responsabilidade de cada um de nós, quando estamos tocando, ou gerindo as finanças, ou gerindo o próprio negócio, ela se estende muito mais além do que o seu próprio interesse pessoal em termos de resultados econômicos no negócio. E ela se estende também ao impacto que isso acaba gerando, tanto na sociedade, quanto na comunidade, quanto nos fornecedores e clientes, porque isso é uma cadeia, né? E nós estamos num momento em que essa cadeia ela está, de certa forma, em alguns setores, ela está meio... Alguns setores ela pode estar um pouco mais contínua, mas tem alguns setores que ela está meio quebrando, né? Porque nós temos aí alguns setores da economia, e eu não estou falando agora só do agro, mas vamos falando do comércio eletroeletrônico, falando de outras indústrias que estão sofrendo bastante. Muitas delas estão baseadas em locais onde ela tem uma responsabilidade maior, né, perante essas comunidades. Então, no meu modo de entender, o que a gente tem que fazer, né? É realmente preservar a continuidade da empresa, tá se antecipando a esses movimentos. Vamos dizer, se eu vou ter um problema de caixa, se eu vou ter um problema de liquidez, eu tenho que antecipadamente conseguir enxergar essa dificuldade e estar comunicando aos meus parceiros para que eles também possam tomar as suas medidas e a gente preservar a cadeia, vamos dizer, em funcionamento. Essa é aquilo que eu imagino que a gente deva fazer. Ok. Márcio, a gente fala muito de cultura organizacional. A cultura, de uma forma simplista, é a forma como as empresas fazem as suas coisas, né? Como é que ela age, como é que ela se comporta. Como é que a gente faz para fazer com que essa cultura ela seja voltada para a entrega de resultado, especialmente no momento que a gente está passando, né? Em que todos os participantes, líderes e liderados, eles estejam engajados num processo de melhorar resultados, olhando agora e olhando um pouco para frente?
é uma coisa ampla, mas que não é complicada, na minha forma de ver e com tudo que eu consegui aprender até hoje. Vai de encontro também um pouco do que eu respondi lá na primeira pergunta. Tudo parte daquilo que é o planejado, daquilo que é o desejo, né? Dentro do ambiente empresarial, a cultura está de um lado, tem um planejamento aqui que está sendo suportado por esses aspectos de cultura. E nesse planejamento tem que haver a estratificação de onde, quando e como a empresa quer chegar em delta T, em determinado intervalo de tempo. Então, a própria estratificação, novamente, dessas metas, né? Deixando claro qual é a pegada, qual é o ritmo, qual é o nível de investimento e qual é a participação de todos os players nesse jogo. Quais são as grandes metas globais, quais são as grandes metas estratificadas por área e quais são os indicadores-chave de performance que nós vamos percorrer com seus devidos SLAs. E uma boa metodologia implantada de acompanhamento desses objetivos propostos, para mim, constitui o primeiro passo para a gente criar essa cultura de resultados e disseminar essa cultura de resultados para dentro da organização como um todo. Abrir, mostrar, deixar claro que nós temos metas, que a empresa tem metas para ser cumpridas. E como a gente está, em determinado momento do exercício praticado, também eu entendo ser fundamental para a gente cada vez mais fortalecer e pavimentar a cultura de resultado em todos os participantes do jogo. Às vezes isso fica muito preso lá no alto executivo, na alta direção, mas não. Todo o corpo funcional da empresa tem que saber qual é o objetivo contratado, quais são os esforços que estão sendo empreendidos, quais foram os investimentos que foram realizados e qual é o papel de cada um no curto, médio e no longo prazo, que seja, para a gente conseguir atingir esses objetivos contratados. E para mim, Fernando, tem um outro elemento muito forte que sustenta essa questão de se manter uma cultura de resultados dentro de uma organização que vai meio do que o Léo falou ali, obrigação não, o principal interessado em conseguir ser atrativo para o investimento e para o crédito sou eu, empresa. O principal interessado em entregar o resultado sou eu, profissional. Então, vai muito da questão comportamental e do exercimento pleno da tua função, do cumprimento pleno do teu papel. Qual é o teu papel dentro da organização? Eu respondo que o teu papel, independente de qualquer nível de cargo que você esteja, em qualquer área funcional que você esteja, o teu papel é de dono. E o dono, ele visa permanentemente a entrega de resultados. Então, uma metodologia que deixe claro os objetivos contratados, um bom ritual de governança que mostre como e qual o melhor caminho para seguir na busca desses objetivos, aliado e alinhado a pessoas que tenham um comportamento de entrega de resultados de forma natural, que para mim garantem a implantação, a manutenção e a evolução de uma cultura para a entrega de resultados superiores. Vai muito do eu, é o meu papel de dono. A vida, para mim, ela é vivida em primeira pessoa. Então, na hora que eu entrego, na hora que eu busco e na hora que eu reconheço quais são os meus gaps técnicos e comportamentais, eu vou automaticamente me colocar no patamar superior e sucessivamente isso vai acontecendo e eu vou contribuindo com o meu negócio de forma que a verdade mais a aplicação e a disciplina de execução, elas se tornem a trilha básica para a gente conseguir entregar as metas de forma natural e que isso tudo aconteça com felicidade. Nesse sentido, para isso tudo acontecer com felicidade, o papel da liderança nas empresas, para mim, ela é fundamental. Deu uma filosofada aqui, mas não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não, ok, respondeu com certeza, sim. Léo, a gente sabe que, poxa, de repente esse é um momento que pode ter rolagem de dívida e, obviamente, que todo mundo está querendo crédito, né? É natural. Natural, todo mundo quer crédito, quer captar recurso. Aí, hoje, quais seriam as melhores opções de captação de recursos aí no mercado? Tanto cooperativa como canal de distribuição, produtor rural, o que o mercado oferece hoje aí? Eu diria o seguinte, né? Hoje a gente está vivendo uma janela não muito positiva para essa questão, né?
É óbvio que rolar dívidas ou tomar recurso em tempos de crise, né, e principalmente numa crise em que não se tem ainda uma ideia, né, de quanto tempo, né, ou por quanto tempo, ou se ela pode se aprofundar ainda mais e que impacto ela pode ter sobre cada um dos negócios. Então, bastante difícil, é a pergunta que eu gostaria de ter uma resposta boa, tá? O que eu diria, tá? Assim, baseado na minha experiência, gente, e não é uma resposta para esse momento, é uma resposta que a gente tem que ter construído ao longo do tempo, tá? A bancabilidade que a gente tem falado tanto, ela propicia que as empresas comecem a ter bons relacionamentos mais estreitos com instituições financeiras, que a gente chama instituições de relacionamento, né? São aquelas que, de fato, quando ouvem a sua história, elas registram, elas procuram entender o teu business, o teu negócio. No Brasil, a gente tem alguns bancos nesse formato, sabe? Esses são, sem dúvida nenhuma, hoje, talvez aqueles bancos e aquelas instituições que estão em melhor posição para te ofertar algum tipo de linha sem te penalizar com custos altíssimos por riscos que ela desconhece. Porque, como normalmente ela já procurou te conhecer e você procurou se apresentar adequadamente, esse é certamente o cara que vai poder te apoiar melhor. Assim, pensando um pouco nesse momento, né, eu tô tendo dificuldade para escapar do momento aqui, porque eu acho que a gente tem que passar por ele antes de dar muitos outros passos, sabe? Pensando sobre ele, né, uma coisa que eu tenho visto e que tem parecido ser bastante interessante, tá? É que no setor do agro, inclusive, muitos clientes, né, especialmente tradings, por exemplo, elas também são fornecedoras de recursos financeiros e insumos e coisas como essa que permitem que o teu negócio rode. Olha, em diversos momentos, elas são também aquela figura que a gente se preocupa porque ele tem, através do instrumento financeiro, a oportunidade de comercializar, né, de uma condição melhor. Mas o fato é que a relação de interdependência existente entre um fornecedor e você e o seu cliente é, sem sombra de dúvida, muito maior do que você possa ter com uma instituição financeira que está fora da tua cadeia de negócio, da sua cadeia de suprimento. Então, hoje, se eu tivesse que negociar com alguém, se eu pudesse buscar em alguém o primeiro apoio, mas eu talvez buscasse dentro da minha cadeia, entre aqueles clientes que podem antecipar eventualmente recursos para mim e eu possa garantir entrega de produto para ele no futuro, aqueles fornecedores que hoje, por serem empresas maiores do que a minha, possam ter um pouco mais de capacidade para dilatar os meus prazos. Hoje eu acho que essa é uma medida que tem que ser muito rapidamente tomada, e pode, entendeu? E a palavra de ordem é negociar, 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 porque a relação de interdependência entre essas empresas e o teu negócio é muito maior do que a relação de interdependência que você vai ter com qualquer instituição financeira. Você entendeu? Cujo produto é o recurso financeiro, é o dinheiro e o crédito, entendeu? Mas que produto esse que pode viajar e mudar de posição a qualquer momento. Então, eu certamente não respondi completamente essa pergunta, Fernando, porque não é um bom momento para se captar. Eu acho que é um momento difícil, não existem muito boas alternativas. Aliás, posso até dizer para vocês, as instituições que têm tido maior dificuldade para enfrentar esse momento agora e continuar ofertando liquidez ao mercado são aquelas que há pouco mais de 6 meses atrás, aquelas que estavam crescendo assustadoramente e vindo principalmente do mercado de capitais, que eram os fundos, por exemplo, lançando CRAs, lançando FDICs, lançando uma série de produtos como esse, tá? Cujos investidores agora estão assustadíssimos e estão, na verdade, retirando os seus recursos desses fundos, e os fundos estão hoje sem capacidade de estar mantendo as suas operações e oferecendo a mesma liquidez. Então, assim, é um evento muito novo. Eu acho que a gente tem que ir atrás daquelas instituições e daqueles relacionamentos que são mais estreitos conosco, ou porque tem maior relação de dependência, ou porque, de fato, nos conhecem bem. Tá? É aí que a gente vai encontrar a melhor alternativa. Ok, momento realmente especial. Eu diria que é um momento especial, um grande aprendizado para todos. Ô Carlos, assim, o Peter Drucker, ele fez há um tempo atrás, há muitos anos atrás, né, uma afirmação que eu quero trazer aqui para você e pedir sua opinião sobre essa afirmação. Ele diz o seguinte: há muito tempo que uma empresa pode operar sem lucros por muitos anos, desde que possua um fluxo de caixa
adequado. O oposto não é verdade. De fato, um aperto na liquidez costuma ser mais prejudicial do que um aperto nos lucros. O que você acha dessa frase dele? Perfeita. Eu costumo usar essa frase, quer dizer, uma frase parecida de outro jeito por causa de um texto de um outro professor que eu estudei quando eu fiz mestrado, que era Como quebrar enquanto você faz lucro. Que é a mesma coisa, né? Você pode ter lucro e quebrar, ou você pode passar um tempão sem fazer lucro e vive bem, desde que o fluxo de caixa esteja organizado. Então, de novo, tudo vai para o fluxo de caixa, né? E de novo, é por isso que, por exemplo, os produtores sem uma contabilidade não tem como eles entenderem o fluxo de caixa, não tem como perceberem, medirem o fluxo de caixa. Esse é, de novo, o mesmo problema perverso, né? O Vanderlei tinha comentado uma coisa, por exemplo, um risco enorme das empresas hoje, pelo mundo afora, é o risco de você continuar com seus contas a pagar e o contas a receber minguar, né? Ou você espicha um pouco os contas a pagar, mas um dia esse dia chega e você não tem contas a receber suficiente, um giro de estoque suficiente. É assim que quebra, né? Eu fiz já 3 trabalhos que eu publiquei em cima de análise estatística de carteiras relativamente grandes e longas, né? E nunca, quer dizer, estatisticamente, nunca foi significativo nessas 3 análises um problema de receita, um problema de câmbio, por exemplo, ou um problema de custo. O estresse financeiro, e essas análises eram formas de poder prever estresse financeiro, sempre estão ligados à liquidez. É a variável mais significativa que explica estresse financeiro é a falta de liquidez. E a falta de liquidez vem desse descasamento de caixa, né? Você vai enterrando caixa ou vai drenando caixa para fora do negócio e chega um ponto que você não consegue fazer o dia a dia. E aí começa a vender o jantar para pagar o almoço, começa a pedalada e das pedaladas, uma hora a bicicleta para. Então, você pode fazer lucro, você pode ter resultados fantásticos, mas se todo aquele resultado ou está sendo enterrado, literalmente enterrado, na empresa em ativo fixo, por exemplo, ou em estoque que fica parado eventualmente muito tempo, ou você está drenando para fora do negócio, é aí que quebra. Então é super importante fazer uma medição, que aliás pode ser muito prática, né? Você, do resultado operacional, tem que ter certeza que você paga juros e as amortizações de financiamento de longo prazo e que sobra ali um colchão. E esse colchão, parte deveria estar construindo liquidez e só parte dele sendo imobilizado ou sendo drenado para fora do negócio, né? Seja para outra coisa ou na forma de dividendos. Então, de novo, uma conta bem simples para ser monitorada o tempo todo, que é você pega o resultado operacional, o EBITDA, né, EBITDA, receita menos despesa, e compara com o que está saindo para pagar juros e saindo para pagar amortizações. E pode fazer isso para o presente, para o passado e deve fazer para o futuro, especialmente agora, tem que olhar muito para frente. E tem que sobrar um colchão depois disso, né? EBITDA menos juros e amortizações. E esse colchão, só parte deveria ser usado para ser imobilizado ou drenado, parte devia estar sempre indo ali para reforçar a liquidez do negócio. Eu queria fazer um comentário aí, Fernando, se você me permite, cara, que é uma coisa que eu falo aqui em casa, sabe? E que eu acho que é válido para todos nós, né? Léo, sua imagem ela está inibida. Desculpe, deve estar tranquilo. Agora. Okay. Desculpa. Não, eu queria só fazer um comentário, só pegar um gancho aí, Cortiz, que é uma coisa muito pragmática, né? As pessoas que eu conheço, e não só entre as que eu conheço, mas acho que quase todas aquelas que conseguiram construir uma poupança, né, e um pecúlio, um patrimônio relevante na vida, elas, quando definiam onde gastar os R$100 que elas recebiam no dia, a primeira prioridade era o quanto eu separo para guardar. Eu não conheço gente que fez, de fato, muita coisa na vida em termos de savings, em termos de patrimônio, que não pensasse dessa forma, ou seja, colocando o caixa, né, a reserva ou a economia, você entendeu, como prioridade tão alta quanto todas as despesas que ele precisava fazer frente. Você entendeu? Ou seja, esses caras normalmente eles não economizam no savings,
Eles economizam naquilo que é possível economizar, nos custos, nas despesas. Ele corta o restaurante e o cinema para guardar. Então, aqui com relação à caixa, e acho que isso está muito dentro do papel do financeiro mostrar isso, é fundamental que o financeiro mostre a importância de se manter a liquidez mínima necessária para que a empresa possa passar por tempos, às vezes, um pouco mais difíceis ou nem tão difíceis, tá? Com a tranquilidade de, sabe, de ter a liquidez mínima necessária. Para isso, ele tem que aculturar a empresa, seus donos, seus funcionários, todo mundo, de que o caixa tem que estar sendo preservado todo dia. É uma prioridade tão grande quanto qualquer outro gasto que você faça. Cara. Bacana. Fernando. Fala, Márcio. Deixa aí. Esse ponto aí que... Esse assunto é empolgante, né? Nosso tempo aqui, então, ele já mas estourou. Para quem trabalhou, né? Para quem vivenciou a área de finanças aí, esse ponto que o Carlos e o Léo eles colocaram, ele dá a boa coceira na gente, né? E não raro a gente está visitando empresas e a gente ainda está vendo administradores e administrações que não têm essa lupa tão presente lá no EBITDA, no EBITDA. Não existe essa gestão do EBITDA e muito menos quanto desse EBITDA desce para a caixa. Então, a importância da gente partir da operação, aquela operação sua, ela realmente é rentável. Aquilo que você se propõe a fazer, a natureza, o propósito do teu negócio, operacionalmente, ele é positivo, já é uma ótima forma de medição, já é uma ótima forma da gestão financeira contribuir com o negócio, já é uma ótima forma da gestão financeira criar e pavimentar a cultura de resultados permanentemente. Outra coisa, esse resultado, uma vez que ele está positivo do seu EBITDA, do seu EBITDA, esse negócio está indo do teu caixa, ou cadê esse dinheiro? Esse dinheiro está no meu imobilizado, está no meu estoque, está no meu a receber, que não está gerenciado da forma devida. Então, é reforçar esse ponto que foi colocado pelos nossos dois colegas aqui, que para mim é um dos mais relevantes, é o papel do financeiro, concordo com o Léo, é o papel do financeiro. Algumas empresas menos estruturadas que não têm essa figura, de repente, do gerente financeiro, do diretor financeiro, do CFO, alguma coisa nesse sentido, tem que estar no âmbito do administrador principal desse negócio, do proprietário, que seja, mas alguém tem que, recorrentemente, mensalmente, na minha forma de entender, olhar para essa métrica do EBITDA, olhar para o fluxo de caixa e entender quais são os ralos e os gargalos que estão fazendo ou não ter resultado operacional positivo ou que esse resultado não esteja descendo em boa proporção para o caixa. Ok, pessoal, eu falei, é um assunto empolgante, né? Eu vou, Vanderlei, eu vou te passar, mas deixa eu só fazer uma colocação aqui, se você me permitir. Eu vou passar para você, você já faz a sua colocação e peço para você fazer a sua despedida também, porque nós cumprimos a nossa agenda dentro do horário e se a gente tivesse mais tempo, nós ficaríamos mais uma hora aqui falando. Eu acho que realmente é muito empolgante isso e um assunto muito atual. Então eu vou passar para você fazer a sua colocação, peço para você também já fazer suas considerações finais e aí eu passo para os demais e faço o agradecimento final para todos vocês. Tá bem. Eu queria falar sobre esse assunto de caixa. Na realidade, é uma constatação. A gente costuma visitar muitas revendas, né? Tem visitado ao longo desses 10 anos muitas revendas que são negócios muito parecidos. E a gente consegue perceber em algumas delas, por exemplo, existem revendas que são alavancadas, e existem algumas outras revendas que são um pouco mais focadas em caixa. A gente percebe que aquelas revendas que são mais alavancadas buscam um crescimento mais rápido através da alavancagem em dívida com fornecedores e bancos, etc. Elas crescem mais rápido, mas estão muito mais suscetíveis a problemas como esse que nós estamos passando agora numa crise de liquidez. E existem aqueles outros que crescem um pouco mais devagar, não se preocupam tanto com o crescimento, mas se preocupam com a liquidez e mantêm o caixa da empresa sempre em dia ou sempre empresa líquida. Essas empresas elas crescem mais devagar, porém são mais constantes e a longo prazo elas tendem a ser bem melhor sucedidas do que aquelas que estão crescendo muito rápidos e alavancadas. Então, eu percebo isso claramente
quando você visita um cliente para fazer um trabalho qualquer e quando você começa a analisar dados financeiros, você vê o histórico da empresa, você consegue conhecer o que está acontecendo. Isso é muito válido para esse momento que nós estamos passando. Porque isso aí pegou todo mundo, vamos dizer assim, no jargão popular, de calça curta. Ninguém esperava que, de repente, ia ter alguma coisa que ia parar a roda, né? E aquela pedalada que o Carlos Ortiz falou, e essa pedalada pode quebrar muita gente que estava muito alavancado nesse determinado momento. E aqueles que estão um pouco mais líquidos, né, vão passar com um pouco mais de tranquilidade por esse momento, né? Eu acredito que, para fazer essa despedida que você falou, e uma grande lição que a gente está tomando, né, nesse momento, é essa questão de gestão de risco, né, que muita gente tem relegado, já quebrou muitas empresas, quebrou VCP, quebrou Sadia, por questões dessa gestão de risco baseada talvez muitas vezes até no lucro desenfreado. A gente vê muita gente com posição contrária, apostando de um lado ou do outro, e acaba nesses momentos de volatilidade que a gente tem sendo mal sucedidos, né? Então, eu imagino que o resultado disso aqui futuramente vai ser as empresas olharem com um pouco mais de cuidado na sua gestão de risco global, né, geral. Não o risco de crédito, não o risco, mas todos os riscos do negócio, né? Que todos esses negócios envolvem risco e precisam ser monitorados e terem as suas, vamos dizer, seus pontos de mitigação totalmente controlados, definidos e um plano de ação para cada uma dessas coisas, né? Eu gostaria de agradecer a todos que ouviram a gente durante esse tempo, me despedir e se manter à disposição para quem quiser depois entrar em contato, fazer qualquer tipo de colocação adicional, qualquer pergunta, eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Vanderlei, nós que agradecemos, obrigado pela sua participação. Carlos, eu passo a palavra para você, mas quero agradecer de antemão a sua participação aí, foi fantástico. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que nós nos encontremos aí em breve em outros bate-papos aí, outras lives, tá? E obrigado pela sua participação e, por favor, a sua contribuição final. Beleza, eu que agradeço e espero poder participar em outros desses. O que eu tinha até preparado aqui mentalmente era justo a questão de gestão de risco, né? Muitas empresas vão estar e precisam estar super preocupadas com o resultado agora numa primeira fase, né? Precisa fazer resultado, mas não pode descuidar de risco de jeito nenhum, e risco de uma forma abrangente. Agora, portanto, para não repetir o Vanderlei, eu acho que talvez o próximo passo o futuro, provavelmente, como eu falei, não vai ser muito linear em relação ao passado. Vai ter um monte de ruptura. Ruptura dos hábitos dos consumidores, dos hábitos dos funcionários, ruptura da forma de trabalhar de uma porção de empresas, ruptura de alocação de ativos em várias cadeias, de cadeias que estavam super concentradas globalmente e super verticalizadas, vão ter que se desconcentrar, desverticalizar, inclusive descoordenar de alguma forma, para evitar o risco que tantos já passaram aqui. Aqui nos Estados Unidos, com a guerra entre Estados Unidos e China, né, comercial, e depois ainda veio pandemia e terminou de expor completamente o risco, eventualmente estar concentrado em termos de oferta, em termos de canal de demanda, em termos de componente, e etc. Então, essas coisas todas vão ser revistas. A forma de trabalhar vai ser revista e, de novo, a alocação de capital. E, então, talvez valha a pena, assim, como palavra de encerramento, uma vez organizado o caixa, organizada a liquidez, organizada a bancabilidade, talvez o próximo passo seja organizar o futuro. E aí eu acho que tem que pensar que pode valer tudo. A gente vai ter consumidor diferente, clientela diferente, configuração de cadeia diferente, atrás de nós e para frente de nós. E o valor da alocação de capital tem que ser diferente, porque quando tudo muda, você vai ter que alocar capital de forma diferente também. E atenção, os fatores de sucesso mudam. O duro é que não dá para prever o que vai mudar e para onde, em termos de extensão. A gente tem um cheiro do que vai mudar, mas não sabe quando e quanto, né? Que profundidade vai ter isso. Inclusive, a profundidade que vai ter o tempo da crise.
Então, de novo, precisa trabalhar com cenários e alguns indicadores, né? Acho que cada negócio e cada setor precisa elencar alguns indicadores para seguir, para ver onde que esse negócio está se reconfigurando, com que cara vão ficando os mercados e os negócios e as cadeias, e você tem que ter muita flexibilidade de, então, se reajustar e se reinventar, né? Vai precisar muita reinvenção, provavelmente, depois disso. Alguns setores estão super maduros, alguns setores estão caindo de maduro. Esses talvez sejam os primeiros a ter que se reinventar, mas todo mundo vai ter um tanto de reinvenção. Então, acho que precisa dar um pouco de tempo, de fosfato, inclusive de dinheiro, para um trabalho desse tipo interno nas empresas. Obrigado. Nós que agradecemos. Léo, só tenho que te agradecer aí por você trazer a tua experiência, a tua vivência, teu conhecimento para nós aqui, compartilhar isso com a gente. Também gostaria que outras lives a gente esteja juntos aí no futuro, né? Que você possa nos prestigiar com esse, enriquecendo o nosso debate. E muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. E as suas considerações finais, por favor. Bom, eu queria rapidamente falar sobre 2 pontos. Primeiro, eu não respondi uma questão de alguém que colocou aqui no chat, e eu não quero deixar de responder, porque eu acho que isso é uma coisa que só vai crescer e talvez uma dessas tendências que a gente precisa observar para frente. A pessoa perguntou se instrumentos como monitoramento de estoque, empresas que fazem esse tipo de papel, de monitoramento de inventário, ou seja, monitoramentos digitais, coisas como essas, se vão permear o futuro. Eu não tenho dúvida, vão. E a gente aqui no fundo, a gente financia basicamente commodity e fluxo de trade entre países, né? E o que a gente acredita, né, pelo menos a gente está vislumbrando essa possibilidade para frente, é que ninguém mais vai querer se manter com tamanha dependência como aquela que a gente acabou se descobrindo agora, sabe? Dependência dos chineses em equipamentos, dependência dos brasileiros em termos de produto na cadeia, dependência de navios e portos que nem sempre vão funcionar just in time. Eu acho que a gente viveu 10 anos acostumado com um mundo que só melhorava. E a crise chegou agora e mostrou que tem coisas que podem continuar sendo muito arriscadas. Então, eu acho que estoques vão ser muito melhor distribuídos numa cadeia de fornecimento até o destino, até o consumidor final. E aí a resposta, a pergunta que foi feita, eu acho que tem muito a ver com isso. É bom ficar de olho nesses instrumentos mais novos, entendeu? Que ajudam muito no financiamento e no monitoramento, porque eu acho que eles vão ser muito utilizados. Por fim, agradecer aí a oportunidade. Eu acho que tinha aqui uma pergunta que eu achei super bacana. Eu só queria inverter, porque a pergunta era qual o principal aprendizado que essa crise trouxe para as empresas. Eu acho que ela ainda está começando. Desculpa, eu não quero aqui ser pessimista, mas eu acho que a gente ainda está vivendo o começo das mudanças, tá? Infelizmente, o começo é um choque muito forte, como esse que a gente tem agora, mas eu vou na linha do Ortiz de que o futuro vai meio que ser redesenhado. Então, os efeitos dessa crise, eles vão ter continuidade. E a gente vai ter muito aprendizado daqui para frente, sabe? Talvez a gente deva começar a aplicar o quanto antes coisas que a gente já aprendeu e ouviu de velho, e muitos de nós não colocamos em prática na gestão dos nossos negócios, sabe? A palavra planejamento nunca foi nova, já tem dezenas de anos que a gente vem discutindo e falando sobre isso, mas a adesão a esse tipo de prática, a adesão a uma boa gestão de caixa, a adesão a uma boa gestão de risco, né, é que tem sido mais difícil de ser incorporada, e não o conhecimento. Para isso tem profissionais, existem pessoas, tem processos. Então, acho que é um bom momento de reflexão sobre aquilo que a gente não fez até então e que agora a gente está vendo o quão importante teria sido, e começar a fazer, e também pensar sobre esse futuro que eu também acredito vai ser um bocado diferente, especialmente para a gente no agronegócio, vai ser um bocado diferente do mundo que a gente conheceu nos últimos anos, sabe? E disso pode vir muito boas oportunidades também. Não tenho nem dúvida. Muito boas oportunidades. Obrigado. Muito obrigado. Márcio, meu amigo, agradeço demais a tua participação, a sua contribuição, né? Com a tua experiência, o teu conhecimento, a vivência em diversos segmentos do mercado, segmentos de negócios, e como consultor também. Aí eu gostaria de encontrá-lo novamente nas nossas lives, e peço aí que você faça as suas considerações finais.
Tá bom, Fernando. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço enormemente a oportunidade de ter estado aqui com vocês todos. Estou muito feliz, foi muito bacana. E eu acho que não falar o mais do mesmo, né, gente? A gente está em crise, a gente realmente não sabe dimensionar o fim dessa crise. A expressão do Carlos ali, para mim, foi muito feliz. A gente pode sair disso com figuras em W, né? A gente pode ter picos e vales novamente. Então, o reforço para que a gente execute bons planejamentos, que a gente abuse das metodologias e das ferramentas de gestão, né? É a hora da gente ter disciplina de execução. O ambiente da execução, ele está na ordem das pessoas, né? Por isso também é a hora da gente olhar muito para as pessoas, cuidar das pessoas, continuar o processo de capacitação alongada e entendendo que a gente está numa fase e a gente pode sair dela mais ou menos machucado ou mais ou menos fortalecido. O objetivo é que saiamos mais ou menos fortalecido. Então, o que eu aprendi até hoje me dá conforto para recomendar que a gente use e abuse das ferramentas de planejamento, gestão e uma boa governança dentro das empresas, cuidando principalmente das pessoas, que é quem bota isso tudo para rodar. Foi um prazerão estar aqui com vocês, Fernando. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Ok, gente. Para finalizar, eu agradeço novamente a presença de vocês todos, das pessoas que estão nos vendo, né, pelo YouTube ou pelo Zoom. A gente da M Prado, nós temos, durante essa semana e a semana que vem, 2 lives por dia sobre diversos assuntos, às 11 horas e às 18 horas. Então, todos estão convidados a assistir essas lives e espero encontrá-los numa próxima live com outro tema, ou retomando esse tema também, porque como ele é muito empolgante, 1h e 15, né, que nós tivemos aqui de bate-papo, é muito curto. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês. Um grande abraço. Obrigado. Até logo. Obrigado, Fernando.